Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, terceira temporada. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Gabriel Privelati. Eu sou o Marcos Santos. Muito bom com esse cabelo Tive loiro. um déjà vu. Cabelo loiro cor de ovo dele agora. Tá muito lindo, cara. Tá balando, né, cara? Só alemão agora, só alemão nato. Boa, muito bom. Aliás, se você tá curioso pra ver o cabelinho do Marcos, corre lá no YouTube que tem a gravação desse episódio lá. Ele tá bonito, cara. Tá Tô lindo. legal. O que você achou, Gabriel? Você faria? Cara, Você faria? eu faria, com certeza, sem dúvidas nenhuma. Ainda mais que uma influência tão grande dessa do Marcos, né, cara? Quem viu ele com o cabelo, né, como tava antes e agora, viu que foi uma grande mudança, né? Eu falei pra ele que podia ter feito tudo, a barba, feito tudo. Podia. Fica mais Sair top. de mendigo a mendigo loiro. Grande diferença. Pelo menos você virou um mendigo alemão loiro, cara. Tem essa diferença. Né? Pelo menos isso. Passando fome na Alemanha. Olha que É diferença. isso. É melhor do que passar Passar fome. fome. Exatamente. Quem não passa fome é o DevSecOps Podcast, porque a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Manda aí. Eu queria começar falando que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializadas em segurança e sistemas de código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo da descrição do episódio, no nosso site e no canal do YouTube, tá? E também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI e empresas de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. O link, o URL, as coisas todas estão no nosso canal e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Topzera. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito, que na verdade... Dinheiro. Também, né? Mas é o famoso, a galera fala do shift left e tudo mais. Cara, você não precisa do shift left se você começar certo, né? Você não precisa voltar pra esquerda se você começou certo. É simples assim. Então, cuidados com o código, né? Já falar um pouquinho hoje de cuidados com o código, vamos focar um pouquinho mais em SAST, né? O Gabriel deu uma sugestão legal da gente falar, poxa, quando que a pessoa sabe se ela precisa de um SAST ou não, né? Como é que ela toma essa decisão, como é que ela faz essa pergunta, enfim, é isso que a gente vai abordar no tema de hoje. Que, inclusive, a gente poderia começar já por esse ponto aí seu, né, Gabriel? Como que era a pergunta mesmo? Era isso, né? Exato, acho que muitas empresas hoje têm essa dúvida de, cara, quando que eu sei que eu preciso de um SAST, né? Tô no tamanho ideal. Lembrando que a pergunta é vaga, né? Não necessariamente é um SAST Enterprise, pago, né? Algum nível mais avançado, né? Boa. Cara, eu diria que se você cria código, aí é a minha visão, né? Não sei se tem um benchmark disso, pesquisa disso, mas se você cria software de alguma forma, você precisa de um SAST. É a mesma coisa de você tem um restaurante e você precisa de um cozinheiro, né? Alguém tem que saber fazer aquilo, você precisa, né, experimentar a comida e coisas do tipo. Exato. Então, se você cria software de alguma forma, ou ainda, né, você terceiriza isso, alguém te entrega esse software pronto, que você vai modificar depois, fazer alguma outra coisa, enfim, cara, não importa, você precisa ter SAST. Literalmente, você precisa fazer esse tipo de análise. Aí é a minha visão, né? Não sei o que vocês acham aí. Cara, acho que a visão é essa mesmo. Você precisa do SAST, independente do que aconteça, independente da sua visão. Acho que hoje já é comprovadamente essencial ter um SAST. E complemento que, assim, o SAST por si só é muito bom, mas um SCA ali, independente de onde você for pegar, seja ele é uma versão Enterprise, uma versão Open Source, você precisa também. Um é complemento do outro. Hoje em dia não dá para dispensar, são as duas juntas. Isso aí, é verdade. Então, em grande resumo, vamos lá. Então, quer dizer que se eu tenho código na minha empresa, se eu crio códigos na minha empresa, né, eu até adoto código de terceiro, eu preciso de um SAST ou de uma análise de biblioteca de terceiro aí, como o Marcos falou, de um SCA, né? Esse é o grande resumo. Até porque, vamos lá, experiência própria. Nós três aqui trabalhamos em empresas, ou trabalhou, né, em empresas que distribuem SAST, revende SAST, né? E SCA. E a gente sabe que trabalhar com um cliente que já vende um outro SAST, ou já seja ele um outro pago, ou um outro community, algo do tipo,
a maturidade já é outra, né? Então acho que você cria uma raiz ali de maturidade da empresa diferente, né, cara? Do que você já ser uma empresa. Você já é uma empresa grande, enorme, você vai falar, acho que agora que eu sou enorme, eu vou comprar um SaaS. Eu acho que isso até é um ponto pra gente discutir, que é mais difícil trabalhar dessa forma, né? É mais difícil você implementar o SaaS, é mais difícil os devs adotarem essa cultura, né? Então, Sim, a cara, dica de ouro tá começando agora? SaaS. E esse ponto que você colocou aí, né, de cultura, da mudança e tal, isso é muito complicado de você mexer. Então, o quanto antes você adotar isso, melhor, né, para todo mundo da sua empresa ter a mesma aderência, as mesmas opiniões, vamos dizer assim. E de novo, se você produz software de alguma forma, cria código em casa, né, digamos assim, em house, né, na sua companhia, na sua empresa, você tem que ter esse tipo de análise, cara, porque senão é a mesma coisa assim, você não sabe a qualidade ou o nível de segurança que você está entregando. Basicamente, você não está testando o seu código do ponto de vista de segurança. Você pode ter um time de QA. Por que você tem um time de QA? Normalmente, você precisa de um time de teste para testar o código, para garantir que o código está funcionando, né? E aquela coisa toda. O SaaS é a mesma coisa. Ele vai garantir, entre aspas, que você está livre de vulnerabilidades, né? Enfim, na verdade, ele vai baixar as vulnerabilidades. Você precisa corrigi-las, né? Então, ele vai te ajudar nesse processo de encontrar. Então, tem que ter, cara. Minha visão é essa, tem que ter. E o quanto antes, porque senão você barra na cultura, é o que você falou. O cliente que já tem e quer mudar, né, aí ele vem procurar a gente e tal, é muito bom que ele tenha uma maturidade maior, até para questionar as coisas que ele precisa, integrações. Isso, né? Acho que isso é um ponto bacana a gente abordar. E o cara que não tem, aí ele discute preço, ele vai discutir preciso mesmo disso, né? Vou gastar o dinheiro, na verdade, com outra coisa, em vez de fazer isso. Cara, SaaS é crucial, velho. Não tem, é igual, de novo, voltando para a analogia do restaurante. Você tem um restaurante e não ter limpeza, tem que estar limpo, mano. Você pode ser o melhor restaurante do mundo. É sujo, a galera não vai lá, mano. Né? Pode ser a melhor comida, tipo... Você afasta os clientes, você vai ter problema na sua comida, pode ter um impacto na sua comida, a falta de higiene e tal. Então, tem que ter, exato, cara. Né? Tem que ter. Boa colocação. Marcos, alguma coisa? Algum ponto? Não, acho que, cara, é isso aí mesmo. Coloca também. Cássio usou o melhor exemplo possível aí. Então, legal. E eu lanço uma outra pergunta aí, o que vocês acham mais difícil? Uma empresa adquirir um SaaS ou ela aceitar adquirir aquela maturidade, né, conseguir passar isso para os devs, de começar a usar o SaaS corretamente, né? Existem dois mundos totalmente diferentes aí, né? A empresa adquire o SaaS, o cara lá roda o SaaS, vê o resultado e fala, show, beleza. Mas não faz nada com aqueles resultados, né? Aí eu queria... Não te cortando, mas aí é o que entra aquela questão da maturidade de application security, né? Uhum. Então, tipo, você tem um SaaS, tá achando um monte de problema, mas aí você não tem um processo de gestão de vulnerabilidade que você vai endereçar esses problemas para ser corrigidos, por exemplo. Ou você tem um SaaS, aí você integrou ele na sua esteira e começou a quebrar os builds, por exemplo. Aí a galera vai começar a chiar porque tá quebrando o build, todo mundo entregava 500 mil features por dia, agora parou de entregar porque tem um monte de problema no SaaS que tá encontrando. Então, essa questão do barrar, das culturas, da adoção, é muita coisa conectada. É um pouquinho do que a gente vai abordar também hoje, nos tópicos que eu trouxe. Mas, cara, acho que assim, mais difícil. Acho que o mais difícil é você corrigir, né? Comprou o SaaS, beleza, agora você tá fazendo scan e endereçando pra galera corrigir. Porque comprar e instalar é o de menos, né? Vamos dizer assim, mas adotar a parada é o mais difícil. Né? Quer falar, a aderência ali por parte dos desenvolvedores, por parte dos times, principalmente de esteira, de colocar o step ali para executar e tudo mais, acho que é a parte mais difícil. Adquirir é fácil, cara. Você pode comprar qualquer ferramenta aí, você comprou. Tá ali, fácil, tem o budget, você compra. Agora, você ter a aderência do time, você fazer com que o desenvolvedor comece a pensar em segurança, e não só em tempo de esteira, não só tempo de desenvolvimento, é onde está a jogada, né? O Cássio falou, maturidade para security. Se não tiver isso, se não tiver bons workshops, bons treinamentos, colocar na mentalidade do desenvolvedor que é preciso pensar em segurança, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, pode ter todo o budget, mas não vai funcionar. Beleza, vou pegar as duas respostas que vocês deram aí, dessas duas perguntas, e montar uma outra. Adquirir o SaaS, estou montando minha política de processo, e a questão das integrações. No que eu vou integrar meu SaaS? Me fala aí. Aonde vocês acham que é relevante eu integrar meu SaaS? Boa, isso aí é um negócio importante da gente destacar, porque muita gente acha que é você comprar a ferramenta e começar a fazer scan, né? Na prática, é isso mesmo. Você compra a ferramenta e vai começar a fazer scan, né?
Mas é a mesma história do... E aí eu vou trazer uma analogia pro pessoal tentar entender um pouquinho. Quando é que você vai no médico fazer um exame? Nós daqui, né? Gabriel, quando é que você vai no médico? Quando é que você vai no médico? Quando você sente dor? Quando você tá morrendo? Ou, Tô tipo, morrendo, mano, cara. piscou a sobrancelha, você quer... Ah, não, eu tô quase morrendo. Tá. A última vez que eu fui no médico pra fazer uma consulta, eu fiquei uma semana internado. Boa. E você, Marcos? Qual é o seu estilo? Eu nem vou no médico, cara. Morre e foda-se. Se o Marco aparecer com esse cabelo no médico, cara, já era. Já era. Eu nem vou. É o médico que vai nele, né? Então. Eu sou desse tipo também, tipo assim, eu espero o negócio tá muito feio pra eu ir no médico, tá ligado? Mas já conheço, tem gente que eu conheço que assim, mano, doeu a sobrancelha, o cara vai no médico, vai ao hospital, vai na emergência, porque... Eu conheço uns hipocondríacos aí também que sentiu qualquer coisa, já tá comprando remédio, tá indo no médico, já tá desesperado, pô, vou morrer, mas cara, só quebrou a unha do pé. Exato. Não vai morrer por isso. E assim, aí a analogia é justamente por isso, porque o SAST, cara, ele, de novo, ele é... Quando é que você vai fazer o seu exame? Quando você sabe que está muito ruim, para prever algumas coisas, né? Faz um check-up, por exemplo, anual, né? Então, eu acho que um pouquinho mais dessa analogia. E aí, essa questão das integrações que o Gabriel falou, tem um pouquinho a ver com o tópico que eu queria discutir, e aí já embutindo tudo, que é mais ou menos isso, né? Quando você tem que escanear? Qual é o momento no seu ciclo de desenvolvimento que você faz o scan? Como é que você integra, né? Eu faço o scan na ideia do desenvolvedor, eu faço o scan só lá do meu build, na minha pipeline, qual é a melhor forma? E aí eu tenho uma colinha aqui de algumas integrações que são mais comuns aí com relação a SAST, que são IDE, né, então o cara poder fazer scan direto do Visual Studio, direto do Eclipse, por exemplo. Repositório, então você espeta o SAST direto lá no seu GitHub, por exemplo. Beleza. Actions, né, actions no repositório, então quando você faz um commit, quando você faz um push, coisas do tipo. Pipeline, então vai ser disparado um scan quando você roda lá o seu jobzinho do Jenkins, por exemplo. CLI, então você tem um command line que você vai disparar da onde você quiser, né, basicamente. E APIs, né, então alguns SASTs oferecem APIs que também pode fazer scan, enfim. Então, dadas esses 6 itens, e aí de novo, né, a gente tem muita experiência com Checkmarks, eu já trabalhei com Veracode, com Snyk, com outros, e uns tem mais, outros tem menos, mas olhando pro todo, essas são as possibilidades, vamos dizer assim. Talvez uma mais, talvez outras menos. Sim. E a pergunta do Gabriel é foda, mano, porque como é que você responde? Qual é o melhor momento de fazer scan? Na minha visão de cibersegurança e desenvolvedor que já fui, o melhor momento de você fazer scan é, mano, a cada novo método que você termina de digitar, a cada novo caractere que o desenvolvedor colocou, a parada tem que estar lá fazendo scan. Por quê? Porque, mano, mais shift left que isso, só falando de requisitos e outras questões, mas é exatamente o momento que a vulnerabilidade vai nascer. Quando o cara termina uma classe, quando o cara termina um método, quando o cara coloca um parâmetro novo. Então, integrar na IDE, pra mim, é um benefício muito grande. Muito grande. O cara, né, apertou um botão ali, eu salvou o arquivo, dispara um scan, por exemplo, já traz o resultado pra ele na IDE. Fala, mano, isso aqui tem um SQL Injection. Você criou um método aí, tal, e é um SQL Injection. É uma integração muito valiosa. Mas tem uma desvantagem, que é, se você tem um SAST, dependendo do SAST, né, alguns trabalham fazendo scan local, outros em servidor, então, os que trabalham em servidor, você pode ter uma fila muito grande se você tem muitos desenvolvedores fazendo scan. Né, 200, 300 devem apertando o botão do scan ao mesmo tempo, cara, vai ter tem um tempo de processamento e tudo mais, então vai ter uma fila muito grande, mas minha visão é que IDE te dá um poder muito grande, né, de você fazer esse tipo de scan e matar a vulnerabilidade ali na hora que ela nasceu, já mata. Nasceu, picota. Nasceu, já picota. O que vocês pensam sobre isso? Então, eu quero responder a pergunta fazendo outra pergunta pra ti, porque assim, acho legal tá ali na IDE, só que foi aquilo que você falou, a gente tem o problema de enfileiramento, cara. Você pega uma empresa aí que tem 2.000 devs, uma fábrica de software, é inviável usar assim. É inviável, só que eu concordo que o ponto correto seria na IDE para você matar na raiz. Só que aí a gente tem os lints da vida. Será que o lint não seria uma solução legal para IDE e colocar o scan já em repositório pipeline? Aí vai pra você de volta. Não, boa, eu acho que... Eu colocaria um ponto ainda rapidinho também. Colocaria um ponto rapidinho. Claro que tudo isso depende muito do processo de como cada cliente, cada empresa trata, né, esse tipo de análise aí. Eu concordo com o Cássio na questão da IDE. Eu acho que quanto mais próximo do desenvolvedor, melhor. E concordo com o Marcos na questão do enfileiramento, né? Então a gente tá pensando num cenário aí, com certeza, onde teria mais scans do que os scans ocorrentes, dependendo da solução.
poderia aguentar, né? Vai do planejamento da empresa também na hora de criar a solução. Não adianta a empresa querer economizar, mandar o pessoal de segurança se virar, mandar a equipe dev se virar, pega um scan concorrente para 500 devs. Não existe, né? Não tem como você trabalhar sobre isso, é inviável. E ainda em cima desse ponto, uma outra questão que é importante é, beleza, eu tô vendo as minhas vulnerabilidades ali na máquina do dev, eu tô vendo minhas vulnerabilidades talvez numa branch develop, numa branch release, mas e a minha produção? Se alguém chega em você hoje e fala assim, Cássio e Marcos, eu quero ver quantas vulnerabilidades eu tenho na minha aplicação X. Onde a gente busca isso? A gente busca da main, do que está em produção? A gente busca da branch mais atualizada, mas que ainda não foi publicada, né? Então tem essa questão também, né? Não, boa. Pra complementar o que o Marcos falou, isso que você perguntou agora, já vou juntar os dois pontos, porque, mano, eu sou foda. A questão do lint, eu acho que ele te dá um ganho muito grande, mas ele não tem a mesma potência que o SAST. Né? Então o lint ele vai te dar ali um cheiro de alguns problemas, show de bola, ele vai rodar local, não vai ter impacto, e o SAST vai te dar de fato, cara, isso aqui é uma vulnerabilidade ou não é. Então eu acho que a combinação dos dois ajuda muito, desafoga um pouco essa questão da fila, que faz sentido. Sim. Mas aí, né, como é o caso que o Marcos falou, é uma fábrica de software com 2.000 dev, como é que o cara faz isso? Fala, cara, não usa IDE, sai, né, não faz sentido, bota um lint para cada um e coisas do tipo, e aí você vai para o que o Gabriel falou, o Gabriel colocou assim, quantas vulnerabilidades tem na minha aplicação X hoje? Aí entra na segunda integração que eu comentei, que é repositório. Então, se dá lá, a aplicação está no GitHub ou no Git da vida, enfim. Você espetou lá o seu SAST ou o seu repositório e tá integrado os dois. Sim. Então, essa segunda integração te dá essa flexibilidade de você falar assim, cara, o SAST ele vai direto olhar o meu código, né, ele tá integrado direto no repositório, você vai falar a branch para ele, fala, cara, olha todas as branches, olha a master, a main, whatever, e faça isso todo dia à noite, faça isso todos os finais de semana, coisas do tipo. Com isso, por exemplo, você faz todo dia à noite um scan na sua branch master, né? Tá schedulado direto lá no seu SAST. Mano, todo dia de manhã você tem a resposta para a pergunta que você acabou de fazer. Quantas vulnerabilidades eu tenho na minha branch master hoje? Aí você pensa, para pra pensar, né? A galera tá commitando durante o dia, à noite você faz um scan ali full para ter uma ideia do que tá acontecendo e tal. Então, é uma combinação das duas integrações. As equipes são menores, né? Você não precisa de uma estrutura muito grande de SAST, IDE resolve, ajuda muito. Se é muito grande a equipe, acho que a integração com o repositório facilita pra caramba. Demais. Essa questão eventos do schedulado, né? Facilita pra caramba. Exato. Eventos em repositório trigados com scan, cara, é vida. Pra grandes empresas, cara, até pra pequena, na real, né? É um processo que eu amo, cara. Assim, eu vi que teve uma mudança muito grande. O Cássio, ele tá na Polônia. O Cássio trouxe isso pra gente numa reunião uma vez e falou, cara, ó, movimento, há um tempo atrás, tempão, na verdade, o movimento aqui fora tá sendo o pessoal usar o repositório, visando mais repositório. Né? A gente viu isso acontecendo no Brasil lentamente, chegando, né? As empresas que mais se atualizavam começou a fazer isso e virou uma escadinha os outros clientes fazem isso também, que é focar no repositório, né? Grande ou pequeno, isso através de eventos. E isso também, se você preparar para pensar, se a empresa não tem um padrão de como que ela usa um git flow da vida, né? O cara faz commit, toda vez que ele salva o arquivo ele faz commit, é só no fim do dia que ele faz um push, um pull request, coisas do tipo. Porque você vai definir o scan com base nessas actions, né? Aí é uma terceira modalidade de integração. Uhum. Então, se você configurar isso errado também, o seu flow de fila vai ser o mesmo que da IDE, talvez até mais. Né? Porque o cara na IDE ele vai ter que apertar o botão, ele não vai apertar o botão toda hora. Mas commit ele faz toda hora. Mano, terminou uma parada, ele faz commit. Terminou uma parada, ele faz commit. Cada método commit, né? Talvez o pull, né, mano, vou mandar lá pro repositório. Ele faça no fim do dia, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí o scan seria um só, né? Mas se for baseado em commit, então... Até essa estratégia ela tem que ser muito bem pensada, muito bem orquestrada, porque senão você vai ter problemas também com flow de fila lá, né? Com certeza, sim. Isso mesmo. Boa. Inclusive, vale destacar uma parte da análise do SAST, que pouca gente fala disso, né? E muita ferramenta de mercado não tem isso. E, cara, é um orgulho trabalhar com o Checkmarx, porque o Checkmarx tem isso, e é muito bom, que é o scan incremental. Né? Mano, uma coisa... Isso faz uma diferença ferrada, explica aí, Marcos, cara. o que é um scan incremental, o que é um scan full? Explica aí pra galera. Scan full é quando você pega todo o seu repositório, tem, sei lá, 1 milhão de linhas de código, você vai fazer o scan dele, vai demorar, sei lá, 1 hora pra fazer o scan inteiro. Esse é o scan full, você tá varrendo todo o seu código-fonte. O incremental, você vai ter uma regra ali, sei lá, 10%, 5% de alteração do seu código,
Sempre que você estiver dentro dessa range, aí a ferramenta vai fazer apenas o scan do diferencial do código, do diferencial do fluxo, tá? Não é um comparativo ali semântico linha a linha, é um comparativo de fluxo. Tá? Vai olhar aquele fluxo e vai te trazer as vulnerabilidades dentro daquele 7%, vamos supor assim. Então, se você passar disso, ele vai fazer o full novamente, ou ele vai ficar mantendo ali dentro desse incremental até você ultrapassar essa range aí de 7, 10% que for definido. Boa. Isso Ou é seja, velocidade. você está falando que se eu tiver um código de 1 milhão de linhas e alterar apenas um arquivo, uma linha naquele fluxo, o Checkmarx consegue analisar somente aquela alteração? Somente Exatamente. o que é, e o fluxo que aquela alteração modificou? É isso? É exatamente isso, cara. Sensacional, hein, cara? Exatamente. Aliás, eu trabalhei com uma época com o Snyk. O Snyk tinha algo parecido quando eu trabalhei com ele. Não sei como é que tá as versões novas, mas enfim, é uma possibilidade que talvez você teria o ganho no scan da IDE, nessa questão dos repositórios, rodando só scan incremental, porque você vai fazer um scan menor, a fila tende a ser menor, o processamento tende a ser mais rápido. E assim, tende a ser de 80% a 90% mais rápido, né? Eu Sim, vejo é muito rápido. Você vai rodar em 2 minutos. É muito rápido. Ridiculamente mais rápido. Muito rápido. Beleza, e aí tem um outro ponto aqui que o Gabriel tinha comentado, né? O Gabriel, alguém comentou aí, de pipeline. Né? Talvez seja o que a galera mais fala hoje em dia, mano, scan a pipeline, integra na pipeline, beleza. Mas pra que você usa pipeline? No CI/CD, na essência, pra que ele é usado? Continuous Integration e Continuous Delivery. Você tá entregando alguma coisa. Então você tá entregando um software, uma versão do seu software em desenvolvimento, por exemplo. Então você vai ter uma pipeline que vai pegar o código, vai compilar, vai rodar teste, vai rodar scan, entregar esse desenvolvimento. Mas você não faz isso toda hora e todo dia. Então, se você colocar o seu SAST só lá na pipeline, você está correndo um risco de produzir um monte de código e daqui 2 semanas, quando você for fazer uma entrega de desenvolvimento, fazer o scan, e aí você tem um monte de problema. Mas se você tem na IDE, no Scan Actions, né, o noturno, como a gente estava falando aqui, integrado no repositório, você traz o scan para antes no seu processo. Então, você tende a ver os problemas, encontrar os problemas ainda antes, ainda mais cedo no seu próprio fluxo. Tem que ter scan na pipeline integrado? Tem. Mas ele já no seu próprio processo, ele já é um double check. Se já, daquele scan que está acontecendo ali, de uma forma mais integrada, né? Tô compilando uma versão beta aqui 1.0, sei lá, para subir no ambiente de desenvolvimento. Vou rodar um scan disso durante o meu fluxo. E aí você pode, a gente tinha comentado, né? Habilita lá a quebra do build. Se tiver vulnerabilidade alta, mais que, sei lá, 3, 5, quebra o build, por exemplo. Porque você quer garantir que você não vai entregar o seu software com um problema. Você tem um double check ali. Mas todo esse software que chegou nesse momento, esse código que está nesse momento no seu ciclo, ele já deveria ter sido escaneado nos commits da vida lá atrás, já deveria ter escaneado no integração noturna com o seu repositório. Se está usando o plugin da IDE, a galera já podia ter apertado o botãozinho também. Isso. A história do... Por isso que eu falo, você não precisa de shift left, mano. Se você fizer left, começar certo, é igual você começa a ler um livro, você começa em português, né? Você começa a ler o livro lá do meio do livro pra frente. Pra trás, mano, não faz sentido, perdeu o capítulo, você perdeu coisas. Então você vai ter que voltar, fazer o left, começar da página 1, página 2, página 3. Mano, então não tem lógica você começar a segurança lá na frente, fazendo scan lá não sei onde. Mano, volta, como é que você coloca isso pra trás no seu processo? Acho que esse é o ponto aí. Bom ponto. E eu queria até complementar um pouquinho também, aproveitar que a gente tá falando de esteiras aí, CI/CD. Esteiras. Que o pessoal acaba pegando e falando, legal, mas em qual passo que eu coloco na minha esteira? Cara, já que você tá colocando, first step, coloca como primeiro passo, pra você não perder tempo ali buildando, compilando, gerando, sei lá, um Docker, qualquer coisa, coloca em primeiro passo. Você mitiga esse tempo a mais que você teria. Segundo, né? O primeiro é o get do código, né? Segundo passo. Segundo passo. Usem, costumo brincar, a gente né, é um prazer revender aí o próprio Checkmarx, né? E eu comento, usem o que a ferramenta oferece, né? Então a ferramenta do Checkmarx tem um diferencial, ela oferece o scan sem necessidade do binário. Cara, usa isso, né? O código não precisa nem estar compilando. Cara, compilando, exato. Então, pô, cara, como o Cássio falou, segundo step é get e análise do código, acabou, entendeu? Mas sofrer com isso. E detalhe, né? O pessoal da Checkmarx, Nova 8 suporta a gente, mas não é um podcast comercial. Não estamos vendendo o Checkmarx. Então, por exemplo, tem ferramentas que para analisar o seu código-fonte, ela precisa que o código esteja compilado.
se chama DLL, o EXE, o que for, né? O JAR, enfim. Essas ferramentas, na sua própria pipeline, não vai estar no segundo passo. Você tem que pegar o código, compilar ele, né? Pelo menos no terceiro passo, você vai conseguir fazer o scan. Não tem nada de errado com isso, né? Depende do seu processo, da sua empresa, de como você aplica isso, tá tudo certo. Olhando do ponto de vista de segurança, quando é que você descobre os seus problemas antes, uma ferramenta que olha o código-fonte puro, que não precisa nem estar compilando de fato, porque ele vai analisar fluxo, vai analisar essas questões, cara, você tem um ganho maior nessa questão. Né? É igual o médico falar, mano, vem aqui fazer um raio-x, mas pra fazer o raio-x você precisa estar com a perna quebrada, tá? Eu não consigo fazer um raio-x sem estar nada quebrado. Mano, não, né? Você não precisa quebrar pra fazer a porra da foto. Né? Você vem falar isso agora, pô. Pelo amor de Deus. Cara. Ia quebrar minha perna hoje pra fazer o bagulho. Cara, mas é o seguinte, só uma dentro do que o Thiago falou. Cara, aqui o tema de hoje é bem específico, uma solução específica. A gente tá falando de SAST, né, praticamente. Então a gente tá focando em SAST. É quase impossível a gente não começar a comparar soluções aqui. Uma coisa legal que uma faz, não faz, porque a gente vai começar a dar exemplo de processos, né? Então vai ter que ser citado soluções aqui. Sim. A gente fala, sem problema. É um bom ponto aí. Boa. Até queria levantar também um outro ponto. Peraí. Antes você... Guarda ele aí, não esqueça. Mas o que vocês acham dessa questão de quebra pipeline ou não quebra pipeline? Essencial. Quase falaram junto. Vou até rodar um. DevSecOps. Mas, mano, vocês não acham que isso dá muita treta? Tipo... Mal feito, sim. Não só mal feito, cara. Vai dar treta sempre, mas é uma coisa essencial. Não tem como. O caos é essencial, né, pô? O caos é essencial. Não, agora é sério, pessoal, vamos lá. Cara, qual que é a ideia do quebra de build? A ideia da quebra de build é o seguinte, ó. Vamos pensar um pouquinho. Você tem uma aplicação lá dentro, né? Você tem uma aplicação, você acabou de entrar na empresa. Entrei na empresa X. Tô felizão, dev, na empresa X. Aí o cara fala assim, ó, preciso que você faça isso aqui, uma lista de coisas pra você fazer até o final da sprint, uma sprint de 15 dias. O cara passa uma lista de coisas pra você fazer, no tempo apertado. Aí chega um cara de segurança e fala assim pra você, ô amigão, tem uma aplicação que você tá mexendo aqui, ó, pra você fazer essa lista de coisas? A gente adquiriu uma solução nova, que é um SAST, e encontramos 100 vulnerabilidades, então, ó, até o final da sprint, quero que você cuide dessas 100. Isso é legal? Não. Entendeu? Você tá, cara, se o cara vai falar, aqui, eu vou embora daqui, pô. Sabe? Então, o que a gente sugere? Ó, aquelas vulnerabilidades que já tinha é um backlog. Por que ela virou um backlog? Por que tem 100? Porque no passado ela acumulou. Cara, criava uma, criava outra, então acumulou. Qual que é a ideia de ter uma quebra de build? Não deixar você criar mais 100 pro próximo. Você criar mais 100 pra subir a produção. Então, se você criar uma vulnerabilidade nova, que você corrige aquela vulnerabilidade no momento da criação dela. Não, criei uma hoje e vou deixar pra corrigir amanhã. Puta, criei 2 amanhã, 3 depois, 4 depois. Você tem 150 pra corrigir. Entendeu? E de novo, você pegou um ponto legal que é, pra que a gente usa CI/CD? De novo, né? O Continuous Delivery. Você vai entregar algo ruim? Então, a ideia de ter uma pipeline e fazer quebras, né? Se falhou um teste, se falhou uma integração, se falhou uma questão de segurança, é justamente para você não entregar coisa ruim. Óbvio que você pode definir isso. Eu vou quebrar quando tiver vulnerabilidade alta, baixa, média, enfim. Você define as suas políticas de acordo com a sua empresa, com a criticidade do seu negócio, tal. Mas ter isso, né, também acho que, cara, é essencial. Essencial. Mas fala aí, Marcos. Isso aí, fala aí, Marcão. Não, eu ia levantar uma questão, que é uma questão, cara, eu brigo bastante. Não é brigar no sentido de ficar puto, mas eu tento explicar e tento levantar, pelo menos para os clientes, quando a gente está conversando, batendo papo, falando sobre o processo, que o SonarCube não é uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta de qualidade. E tem muitos amiguinhos que estão escutando, tem amiguinhos de várias empresas que acreditam que o Sonar é uma ferramenta de segurança e tenta justificar a não compra ou a não implantação de qualquer ferramenta SAST. Já falei, pode ser open source. Qualquer ferramenta de SAST vai encontrar e vai ter security gates melhores do que o SonarCube. Não importa. Pode ser o do Joãozinho da esquina. Ele vai procurar mais vulnerabilidades do que o Sonar. De novo, galera, não é nada contra o Sonar. O Sonar é uma ótima ferramenta. Aliás, você tem que ter o Sonar junto. Sim. Vai ajudar muito. A qualidade do seu código, de fato, ela vai refletir em menos vulnerabilidades. Isso é fato. Então, se você já tem um Sonar, você já tende a ter menos vulnerabilidades, porque, né, te aponta algumas questões de qualidade. Mas você não pode confiar no Sonar para questões de segurança. Um comparativo, assim, besta, muito besta que eu fiz, peguei todas as regras que tem o Checkmarx, por exemplo, de C# e todas as regras que tem o Sonar. O Sonar não tem 30% das regras que tem o Checkmarx. Ou seja,
né? Vou chutar um número aqui para ficar fácil a conta. Se o Checkmarx tem 100 regras, o Sonar tem 30. Ou seja, cada regra é para uma vulnerabilidade diferente. Você está deixando de olhar 70 tipos de problemas diferentes no seu código. Então você... cara, se eu comecei hoje, eu não tenho dinheiro. Cara, essa de não ter dinheiro, e muita gente me fala que não tem dinheiro e usa o Sonar Enterprise. Mano, o Sonar Enterprise é quase o mesmo preço de uma ferramenta SAST Enterprise. Quase. Esse quase, cara, pra você falar, não, então eu vou comprar essa solução aqui de segurança de fato, é um pulo. Então assim, ou usa o free, puta, não tenho nada, beleza, usa a versão free, começa a ganhar uma maturidade, integra na sua pipeline, faz todas essas questões. Depois você só troca a ferramenta. Já tem o processo embutido, discutido, todo mundo já aceitou que tem que fazer scan, aquela coisa toda, e aí você troca a ferramenta. Mas, de novo, nível de maturidade de AppSec. Você tá no nível, né, sei lá, de 0 a 10, Sonar, cara, não tá nem no 5, né? 3, 4 ali pra falar bem. Então, você quer evoluir nesse nível? Aí você vai pra Checkmarx, vai pra outras ferramentas Enterprise aí que vão te dar, de fato, poder de achar vulnerabilidades. O Sonar não tem esse poder todo. Então, cuidado, esse é o ponto, né? É a mesma coisa as analogias da vida, né, mano? É a mesma coisa que você vai no médico, cara, mano, tô com uma dor aqui. Mano, ó, toma um remedinho que vai passar. E vai ter outro médico que vai te falar, não, calma aí, cara, dor aonde? Mas o que você fez nos últimos 3 meses? O que você tá comendo? Você tem algum histórico da família? Não, vamos fazer aqui, ó, 2, 3 exames, vamos fazer um check e tal. Esse cara tá mais preocupado com aquele problema, pode ser um problema sério. Então é a mesma analogia mesmo, cara, é a mesma. Isso aí. Muito bom, isso aí. Outro ponto que eu queria puxar também aqui, ainda das integrações, é a questão do CLI e de APIs, né? Acho que o Command Line ele facilita muito, né? Por exemplo, por que o Command Line facilita? Às vezes o cara quer integrar com uma ferramenta que o SAST dele não tem um plugin, por exemplo, nativo. Posso dar um exemplo? O Command Line... CI. O Command Line ele facilita porque você roda de qualquer lugar. Praticamente qualquer lugar que roda um Command Line, você consegue executar. Acho que isso ajuda bastante. E APIs, hein, mano? Vocês acham que é essencial ter, não só em ferramentas SAST, né? A gente tá falando de SAST, obviamente, mas por que uma API é importante hoje numa ferramenta desse nível? O que vocês diriam sobre isso? Cara, assim, na minha visão, hoje API, não só para ferramentas de segurança, mas no geral, ela se tornou meio que essencial. Hoje, o consumo de APIs ali, tanto para você, vamos dizer, realizar scan, puxar relatório, dashboards, deletar um scan, programação, tudo que você vai fazer, a API te dá uma facilidade de ter uma central ali, um Postman ou qualquer outra solução que você queira, para você consumir isso e conseguir aplicar de uma maneira mais rápida e mais lógica e até integrar com outros sistemas. Por exemplo, você tem uma ferramenta de dashboard que não integra com nada. Via API você vai conseguir integrar ali e montar seu dashboard da maneira que você quer. Então, para mim, hoje... É aquela ponte, né? Aquela ponte entre soluções, ponte entre coisas que não são nativas, né? A API é essencial para isso mesmo. Exatamente. Concordo com o Marcão. Pô, acho que um ponto muito importante, e aí eu tenho visto muito isso aqui fora também, é essa questão de KPIs, mano. Muita ferramenta, SaaS, ferramentas Enterprise em geral, tem um dashboard legal, tem um reporting legal, mas cada vez mais os KPIs das empresas são muito específicos, mano. O Gabriel falou lá, quantas vulnerabilidades tem na aplicação tal hoje? Esse é um negócio, é uma pergunta padrão. Mas, por exemplo, quantas vulnerabilidades criou o desenvolvedor Marcos nos commits dele? Né? Dos commits dele que fez scan, quantas vulnerabilidades ele criou? Quantas vulnerabilidades o time X criou? Né? Então, você vai descendo um nível de você querer fazer algumas coisas na sua empresa mais detalhado, né, para o seu contexto ali, que aí entra o poder da API. Você vai lá, busca o dado e faz o que você quiser com aquela informação do seu lado, né? Você trata isso. Então, expor essas informações, ter uma interface de aplicações, né, uma API, mano, é uma parada hoje em dia que eu já vi cliente não comprar alguma ferramenta, alguma questão, porque ele falou, mano, eu preciso muito usar a API que não tem tudo que eu preciso. Então, não consigo comprar essa ferramenta. A ferramenta era melhor, o cara falou, eu vou comprar o concorrente que tem o que eu preciso na API, mesmo que a ferramenta seja pior, até vocês arrumarem isso, não tinha previsão e tal. E era uma ferramenta de SaaS também similar. Porque, cara, é um negócio crítico, acaba sendo um negócio crítico. O cara não consegue ter informação de alguma coisa, ele não consegue justificar muitas coisas, ou ter direção do que fazer, né? Sim. É uma coisa muito, muito cobrada em tudo quanto é lugar, né, cara? Essa questão do KPIs tá crescendo muito porque todas as empresas precisam, cara. Da pequena, grande, acho que sem KPIs você não consegue ter um norte, né? Você não sabe. Você consegue dizer se pelo lado certo ou lado errado, né? Exato. Sim. Viagem às cegas. Né? Viagem às cegas. E literalmente, assim, essa questão do que a gente tá falando, né? Cuidados com o código, né? A gente falou
só recapitulando, né? Segurança, tecnologia, DevSecOps. A gente falou assim, mano, qual é o momento de... Quando é que eu preciso de um SAST? Né? Começamos uma abordagem. Tipos de integração. Levantamos aqui 6 tipos de integrações diferentes, 6 momentos diferentes para você integrar o seu SAST e quando é que você deve escanear esse código. E agora a gente colocou essa questão de KPIs e outras possibilidades com API. Na visão de vocês, só o SAST resolve a questão de problemas em código? Tipo assim, mano, eu produzo software, eu desenvolvo, eu integro, eu tenho um produto digital, sei lá. E eu faço scan SAST no meu software todo dia, bonitinho. Tô seguro? Essa é a pergunta. Estou seguro? Na minha visão, não. Na minha visão, você não vai estar seguro porque você está olhando um único ponto, que é só costumo falar que você tem um prédio, o SAST olha de dentro para fora, você tem soluções que vão olhar de fora para dentro, e você está olhando um único ponto, e você deixa de percorrer, por exemplo, o SCA, para você olhar ali dependências, você incorpora muita coisa no seu código, 50% ou mais aí é com incorporação. Você precisa de um dash, você precisa olhar de fora, o olhar de um atacante, você também não tem isso. O SAST vai te dar uma visão inclusiva de dentro, vai ajudar, você vai mitigar bastante risco, mas sem as outras soluções de segurança, sem as próximas fases e camadas, você não vai estar totalmente seguro. E aquilo que você fala, a gente costuma falar no podcast, você tem que conhecer todas as vulnerabilidades, o atacante tem que conhecer só uma. Então, exato. Pra mim, só o SAST não te dá uma total segurança. Bom, eu acho que só o SAST... Só um minuto, rapidinho, Cássio. Só para complementar, eu acho que o SAST não te dá uma total segurança, porém, eu considero o SAST como o seu pontapé inicial para esse mundo seguro. Tá? Minha visão. Eu acho que, por mais que não seja o cara mais completo, assim, eu estou seguro, sei lá, 60% eu considero o SAST ali, entendeu? Boa, e uma questão importante também o Marcos falou de SCA e tal, as pesquisas mostram que hoje em dia, cara, eu cheguei a ver uma que 90% de um software é composto por bibliotecas de terceiros, 90%, 10% daquele software é o código que a galera criou. Então assim, você ter um SAST quer dizer que você está olhando para 10% do seu código, 10% do seu produto, vamos dizer assim. Os outros 90% você está confiando em biblioteca de terceiro. Né? Biblioteca que vai pintar a tela, biblioteca que vai acessar o banco de dados. Quer um exemplo bem claro aí, o Log4j, cara. Quem tinha SAST ali só passou SAST e não pegou. Faz um ano, né? Inclusive faz quase um ano, foi novembro, né? 10 de dezembro. Aí, ó. Faz um ano o Log4j. Então, assim, só por esse ponto, e é o que eu sempre falo, segurança são camadas, né? Camadas de segurança. O SAST ele é uma camada. Você precisa de SCA, que é a outra. E a gente nem falou de IAC, Infrastructure as a Code, que é um tipo de SAST, né? É uma análise num código específico, né? Um código que não compila e tal, mas é um código específico que precisa ser analisado. A diferença é que ele tem regras ali, padrões que tem que ser envolvidos. Mas o IAC não deixa de ser um SAST, né? A gente não falou de API Security, a gente não falou de uma porrada de camadas que você tem ali. Mas falaremos, o episódio que tema que precisamos de temas, né? A galera parou de mandar tema lá no Discord, mandem temas pra gente. E a gente com a agenda e tudo fodido, a gente não consegue também organizar algumas coisas, mas, cara, o que não falta é tema pra falar, a gente precisa organizar mesmo pra compartilhar isso com a galera. Posso abrir um tema novo aqui rapidinho? Abre pra gente. Abra pra nós, hein? Primeiramente, quero puxar a sardinha aí pro escritor Cássio Batista Pereira. Mais um cargo pra mim, muito mais trabalhar. Cara. O tema que eu quero abrir é o seguinte: eu comprei o livro do Cássio para poder ler, já estou lendo ali. Nossa, já tô rico. Estou acompanhando a leitura ali conforme está escrevendo. E recomendo a todos também que comprem e leiam ali, tá ficando muito bom. Eu queria saber, assim, agora você tá nesses tópicos ali justamente de integrações ali, falando de integração repositório, eventos, outras coisas. Só que no começo você começa a falar bastante de processo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A gente falou muito pouco sobre qual a importância do processo nisso tudo. A gente falou muito rápido, foi uns 5 minutinhos aí. Queria que você falasse um pouquinho mais, até puxando sardinha pro seu livro ali, que tá muito bem explicado. Não, mano, boa. Aliás, até dando a informação completa, né, que o Marcos tá falando aí, cassiodeveloper.com.br/livro.
tem lá o projeto do livro, já tô escrevendo o livro, quem comprar na pré-venda já tem acesso ao livro, não vou esperar o livro ser produzido, nada disso, já tem acesso lá, já acompanha a escrita, obviamente, vai ter revisão, coisas do tipo, mas o conteúdo já tá lá, você já absorve esse conhecimento lá comigo. Custa R$14,99. Compre o livro. Não custa mais. Mano, cara, que barato, custa velho. R$15? Nada custa hoje R$15. Nada, cara. Nada custa. Tudo é 100. Cara, 100. Uma coxinha. A Coca de 3 litros tá mais caro que isso. Aí, ó. Então, compra o livro que, mano, tá barato. Você já acompanha bastante tópico lá, inclusive. E a primeira parte é a história do shift left, né? Eu falo exatamente isso, mano. Você não precisa de shift left. Se você começar no left, você não precisa mudar. Então começa direito. E aí, o começar direito tem muito a ver com o processo. E o que é um processo? É você encaixar a segurança no seu ciclo de desenvolvimento. Porque você já é uma empresa de software, você já é um desenvolvedor, a galera já faz software, né? Software tá aí, estará aí, provavelmente até esse mundo acabar, vai ser software. Então, como é que você encaixa a segurança nesse sentido? E obviamente, depende de cada empresa, depende de como cada um aplica a sua metodologia de desenvolvimento. Um usa o Agile não sei da onde, o outro usa o Scrum não sei do que, o outro usa o Waterfall, o outro usa o Go Horse. Mano, não importa qual você usa. Você quer ter mais qualidade e quer fazer segurança de alguma forma, você tem que, obviamente, ouvir esse podcast que a gente está falando de novo, né? Como é que você encaixa, como é que você começa a fazer esse canto de código, mas principalmente como é que você define o que você vai criar no software. Eu falo muito da questão de requisitos, como é que vai ser solicitado, então tudo isso é shift left, porque é o left, né, mano? Alguém vai te fazer um requisito que vai chegar no desenvolvedor que vai virar código. Então, antes de virar código, já foi solicitado alguma coisa. Se essa solicitação já tem requisito de segurança, a tendência de ser mais seguro é maior, né? É simples assim, então... A questão do processo que eu falo muito, e o Rodrigo gosta muito de comentar sobre o processo e tal, é isso, mano. Às vezes, e o Gabriel falou isso aqui no episódio hoje, às vezes, o cara compra a ferramenta, mas não sabe usar, ou o cara compra a ferramenta e não aplica direito e tal. Não é, mano. Porque, de novo, comprar e instalar é 2 palitos. Agora, como é que ele integra isso no processo dele, no ciclo dele? Ou sem gerar ruído, ou da melhor forma possível, enfim. Então, a galera tem que levar em consideração isso, né? Boa. Show. Muito bom, cara. Fazer outra propaganda, né? Não, eu quero fazer uma propaganda, só que essa daí só vai saber que comprar o livro. O prefácio será escrito por uma pessoa pica pra caramba. Ah, boa! Só que eu não vou falar quem é. Quem quiser saber, compre o livro. Que inclusive gravou aqui com a gente. Gravou um episódio com a gente. Mano, foi um dos melhores episódios. Mano, Monstro Sagrado vai escrever o prefácio do meu livro. Exatamente. Não vou falar. Não vai falar. O livro que você vai saber quem é. Não vamos falar que é o... Compra que você vai saber agora, tá? Lá no prefácio do livro já tá lá quem vai ser. Eu já coloquei lá. Exatamente. Então, mano, quem comprar... Tem até o link pro LinkedIn. Na moral, o prefácio só o prefácio já vai ser... Não precisa ler mais nada. Só ler o prefácio que já vale mais. O cara é monstro. O cara é foda. E outro jabazinho aqui a gente tá falando muito de SAST hoje, né? Mano, tem todo um treinamento de SAST já pronto. Que eu vou dar a dica, hein, mano. Explicando SAST. Não compre o meu curso de SAST agora. Não compre. Espera Black Friday. Vai chegar Black Friday, mano. Talvez seja o maior desconto da história desse podcast. Vai ter cupomzinho aí? Curso. Vai ter um cupomzinho. Para quem participa do podcast, tem desconto? Mano, o cupom já tá, é óbvio, né? Black Friday. Bota lá o cupom Black Friday, vai funcionar. Só que só vai funcionar no dia da Black Friday. Mas é um desconto assim, mano, absurdo. Cara, cria um cupom com o meu nome, hein? Metade do dobro. É sucesso. Sucesso, cara. Vou criar, Revelate. Marcos 50 off ali, ó. Fica top. Não, mas sem zoeira, galera. Tem lá o curso de SAST já que eu criei, mano. O curso tá muito bacana mesmo. Aborda tudo isso que a gente falou aqui mais um pouco na prática. É muita coisa. E mano, também preço baratinho. Vai lá, mas não compra agora, não compra essa semana. Que semana é essa, né? A próxima semana é Black Friday, né? Então, isso, próxima semana. Segura o link aí, compra na Black Friday. Quer comprar agora? Compra, já é barato. Mas quer esperar que eu tenha desconto tão bacana? Compra na Black Friday. Quer comprar agora, usa o cupom cabelinho. Ajuda aí a porcentagem do Marcos. Obrigado, tô precisando de comissão aqui, eu tô passando fome comissão do Marcos. Passei fome no Brasil, agora eu tô passando aqui, então, por favor, comissão do curso vem pra mim. Obrigado. Mano, você tá na Alemanha agora, você reparou que até mendigo aqui fala alemão, né? Você vê, né, velho? Eu ia fazer essa piada, ainda bem que você fez, cara. Ainda bem que você fez.
Outra dúvida. Você que tá na Alemanha, Marcos. O pastor alemão aí, ele é um pastor mesmo ou ainda continua sendo cachorro? Não, ele é só pastor mesmo. É pastor aí ou não? Como que é? Vira só pastor. Só pastor? Muito bom saber então. É igual fui ali na França ali e falei, eu quero um pão francês. O cara falou, não, é só pão aqui. Entendi. Meu Deus do céu. É com essa merda de tópico que a gente encerra o episódio de hoje. Aliás, a galera tava com saudade. Bom, vamos pôr uma piadinha pra eles darem animada também, né? Faz tempo. Desde a série do SDLC lá que... E nem destacamos que o Rodrigo não tá aqui, né, mano? Motivo de mais risada ainda, cara. Por que você acha que a gente tá feliz assim? Isso por si só já é um episódio top, né? Coloca no título especial, thumbnail. Especial sem Rodrigo. Tá bem, cara. Muito bom tópico hoje, muita boa coisa pra falar, dá pra ficar anos falando só dessa porra, porque é coisa pra caramba pra fazer só de SAST, enfim, um monte de teste que a gente tem que fazer de segurança. Valeu, acho que foi um tema legal aí que a gente discutiu com o pessoal. Recados finais aí, não? Sim. Deixa eu falar umas coisinhas rápidas aqui. Até derrubei o microfone, cara, tão feliz que eu fiquei. Seguinte, link na descrição no canal do YouTube, tá? Pra compra do livro do Cássio. De verdade, tá valendo a pena. Canal do Discord também, Telegram, tudo isso vai estar lá dentro do YouTube. Se estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudios aí, no geral, clica no coraçãozinho, é legal. Ajuda aí a divulgar mais a informação. E, por último, a gente vai estar também no Facebook, link também ali no YouTube. A gente vai achar um jeito de divulgar melhor essa parte do Facebook. Show de bolice. Isso aí. Fechou. Então nos vemos semana que vem, jovens. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Privilati. Eu sou o Marcos Santos. A gente se vê por aqui. né? A gente se vê por aqui, opa, com certeza. Melhor e maior podcast DevSecOps do mundo. O maior. E o mais bonito. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.